A ideia de que a Microsoft poderia competir com a Sony ou a Nintendo. A Microsoft vai fazer um console de jogos. Foi visto como uma espécie de piada. Poderíamos muito bem chamá-lo de Netbox, certo? Precisávamos provar nossa credibilidade. Essa coisa vai ser a mais incrível que você pode fazer. Cara, precisamos de um machado de metal e ele tem que ter um olho verde. Sabe, disparando um laser de sérias pessoas. Os desenvolvedores de jogos não vão ser tolerantes com nenhum tipo de besteira. Eu abri a primeira máquina e fiquei tipo, o quê? Oh meu Deus, o que aconteceu lá dentro? Shamus estava nos bastidores soldando enquanto o auditório está se enchendo. E está diante do chefe. O chefe está chegando. A marca Microsoft está em jogo. O nome Microsoft está em jogo. E o não vai ficar feliz e aterrorizante. Ele está gritando conosco. Vocês mentiram para mim. Vocês me fizeram de tolo, ele diz. Isso é um insulto a tudo que eu conquistei nesta empresa. Foi aterrorizante. Eu pensei que minha carreira tinha acabado. Há um novo concorrente na guerra dos videogames. O Xbox vai ser o futuro, verdadeiramente, o futuro dos videogames. Xbox, dominando a sala de estar. Entretenimento digital conectado sem limites que vocês nunca entenderam. A empresa vai enfrentar uma competição feroz. É uma bomba relógio. Me deixa muito nervoso de realmente evocar isso para vocês. O Xbox está passando por uma reformulação importante. Uma visão ousada para o futuro dos jogos. Conheça a linha de mouses da Microsoft. Tem um mouse para todo mundo, seja você um especialista ou um comprador de primeira viagem. Vamos começar pelo básico. Eu entrei no grupo de hardware em 1987. Eu o dirigi por 13 anos. Contratei 300 pessoas para o grupo e em 1999 estávamos fazendo 600 milhões de dólares em negócios por ano. Quem que estava trabalhando para mim gerenciando nosso negócio de hardware? Pense Moses, teclados. Tínhamos alguns alto-falantes. Tínhamos essa coisa chamada Interactive Bar. Isso é super legal. Em algum momento, Steve Ballmer aparece e diz que Rick vai fazer essa exploração de negócios. Quero que você ajude a supervisioná-lo e apoiá-lo. Steve Ballmer me diz que Xbox é um novo trabalho e é muito convincente sobre isso. Tenho estado no hardware durante toda a minha carreira na Microsoft. Preciso entender como isso vai ser um bom negócio para nós. Você quer fazer hardware? Se você quer ser uma grande empresa de software, você tem que ser apenas uma empresa de software. Você não pode se envolver em outras coisas. A ideia de construir um console de jogos do zero. O risco aqui era enorme. Nós realmente entendemos o que é ser gamer, mas estamos em pânico. Tipo, temos que descobrir como construir o hardware. Ok, não tínhamos ideia do que estávamos fazendo. Nenhum como. Não poderíamos ser menos qualificados para construir um console. Tudo sobre fazer um console é difícil, incluindo ter uma perda inicial no hardware. A Sony, Sega, Nintendo, eles projetam seu próprio hardware, fabricam ele mesmos e vendem a um prejuízo, e lucram com os jogos. É assim que o modelo de negócios funciona. Então, para a Microsoft, isso é um negócio insano para se entrar. Nosso PR dizia que íamos perder 2 bilhões de dólares pelo privilégio de talvez mais tarde, em algum momento lá na frente, lucrar. E uma vez que você começa isso com todos os compromissos que faz, tentando convencer os desenvolvedores de jogos a fazer jogos para Xbox, você não pode realmente parar. O que? O que você fez? Que? A Mokuro reivindicou. Fizemos questão de dizer ao Bomber que se vocês começarem essa coisa, não voltem 6 meses depois e digam que está doendo demais. Qualquer novo console que esperasse ter uma chance de sucesso precisava conquistar um grupo de críticos notoriamente difíceis, os desenvolvedores de jogos. E passar por esses guardiões exigiria que a Microsoft fizesse um estreia impecável na maior conferência de desenvolvedores de jogos do mundo, a GDC. Jogos vendem consoles, e assim, para vender consoles, tínhamos que conquistar os corações e as mentes dos desenvolvedores. O único lugar que eu acho que poderíamos ter anunciado o Xbox era na GDC. A próxima GDC aconteceria em março de 2000, então a equipe do Xbox teve apenas 11 meses para projetar e entregar um protótipo funcional. O tempo estava se esgotando para a Microsoft entrar no jogo. Se eles não anunciassem até a GDC 2000, estariam cedendo muito do campo de jogo para a Sony. Eles tinham que fazer isso. E ainda havia um enorme problema a ser resolvido. Quem ia construir o hardware do console? O plano nunca tinha sido a Microsoft fazer isso sozinha. A única maneira de realmente conseguir que o Xbox fosse feito corretamente era ir até as pessoas que eram realmente boas em construir hardware.
Rick estava tentando desesperadamente encontrar alguém para fazer parceria conosco. As pessoas tinham expertise que ele sabia que não tínhamos. Empresas como Dell, Compaq, NEC e Toshiba. Começamos essas reuniões e a maioria dos caras olhava para mim e dizia: quem é você e devo acreditar em você ou não? E eu estava tipo: não, realmente, vamos fazer isso. E os OMS riam na cara dele. Tipo, entendemos o suficiente sobre o negócio de consoles para saber que todo o dinheiro é feito no software. E você vem até nós pedindo apenas para fazer o hardware enquanto você faz o software. Não somos tão burros. O ponto de vista do Rick era que não temos chance de fazer isso sozinhos. Então a pergunta se tornou como fazemos parceria com a Nintendo? Ou talvez devêssemos fazer parceria com a Sega? A Sega parecia uma escolha natural por causa da colaboração anterior da Microsoft e o Dreamcast, mas houve resistência à parceria. O Dreamcast nunca havia sido competitivo com a Sony, e o Xbox precisava ser diferente de tudo que a Microsoft havia tentado antes. Isso deixou uma última grande esperança. Com a tecnologia de 64 bits da Nintendo, agora Mario vive em mundo 3D e você pode fazer ele ir aonde quiser. À medida que começamos a entender o modelo de negócios, realmente apreciamos a Nintendo. As pessoas não compram consoles, elas compram jogos. Elas querem jogar Mario. Elas querem jogar Pokémon, elas querem jogar Zelda. Aceitando o prêmio por Legend of Zelda Ocarina of Time estará Shigeru Miyamoto. E você olha para a Nintendo e encontra o Spielberg da indústria dos videogames e Miyamoto e você fica: uau, esse cara é inacreditável. Obrigado. Muito obrigado. Eu sabia que poderia convencer a Microsoft e como eu compraria a Nintendo. Quero dizer, seria uma conquista incrível porque é o tesouro nacional do Japão. Então, se você comprar uma Nintendo, você ganha credibilidade no mercado japonês. Você talvez até consiga Miyamoto. Havia uma maneira de fazer isso acontecer? Porque isso lhes daria credibilidade instantânea. Se a Microsoft adquirisse a Nintendo, eles teriam conseguido duas coisas. Uma é o hardware e a segunda é um portfólio massivo de jogos. Do ponto de vista do Rick, se você pudesse adquirir a Nintendo, você teria acesso imediato à melhor biblioteca de jogos do mundo. Então, fiz uma introdução às pessoas que dirigiam a Nintendo da América. Disse a eles o que estávamos interessados e então fizemos uma viagem a Kyoto. E quem você pensa que é invadido meu escritório? Mas eu pude perceber desde a primeira reunião que não havia chance de isso acontecer. Eles estavam altamente céticos. Guardas. Eles estavam tipo, não estavam nem remotamente interessados em vender o negócio. Eu nunca consegui passar da primeira fase tentando adquiri-los. Isso, para mim, é o ponto crucial para o Xbox. Oh meu Deus, nós realmente vamos fazer isso nós mesmos. E isso nos assustou muito porque uma vez que se tornou um projeto, faça você mesmo. Agora a marca Microsoft está em jogo. O nome Microsoft está em jogo. Vai ser grande em público. Vamos ter que fazer muitas coisas novas. Vamos fazer hardware em escala. Não estamos mais no playbook da Microsoft. Um desafio sem precedentes exigiu algumas mudanças e novas adições à equipe. Ted, Nat e Otto saíram para outras atividades, enquanto Thompson trouxe alguém novo. Alguém conhecido dentro da Microsoft por entregar projetos complexos contra prazos impossíveis. Um dia esse cara entra no meu escritório e se sente eu estou tipo, quem é você? E ele diz, eu sou Jay Alt. E eu disse, quem é Jay Alt? E ele olha para mim como se todo mundo soubesse quem eu sou, certo? Estamos realmente à beira dessa revolução do entretenimento digital. Então, enquanto por 25 anos agora a Microsoft se orgulhou de tornar o mundo mais produtivo, nosso desafio agora é misturar isso com tornar o mundo menos produtivo, sabe? Ele era visto como um futurista que tinha muita credibilidade internamente na Microsoft. Havia, sabe, o famoso memorando da internet. Ele enviou a Bill Gates esse memorando que basicamente dizia: ei, Bill, temos que acordar porque essa coisa chamada internet está chegando e vai transformar o comércio, vai transformar a sociedade e vai ser alimentada por conexões de banda larga. E assim fizemos uma grande aposta ousada colocando uma conexão de banda larga na parte de trás do Xbox. Todo mundo achou que estávamos loucos. Você tem que lembrar, lá em 1999, menos de 5% dos lares dos Estados Unidos tinham banda larga. Mas eu me lembro de Jay dizendo que vamos apostar no futuro, não contra ele. Ele tinha uma visão de onde o jogo online poderia ir e o que o Xbox poderia se tornar. E Bill prestou atenção em Jay. Mas é muito legal estar na internet. Agora, com a equipe certa reunida, o Xbox precisava do sistema operacional certo e isso era um pouco complicado e político. É simplesmente incrível como os PCs são populares. O Windows tinha sido o catalisador para a ascensão meteórica da Microsoft. Jogos, processadores de texto, calculadoras, calendários, todos rodando mais rápido do que nunca. Bill Gates havia sido convencido pela apresentação da equipe sobre a compreensão de que o Windows alimentaria o Xbox, mas a equipe sabia que o Xbox precisava ser mais enxuto que um APC. O Windows era um sistema para tudo.
banco Xbox precisava de um corredor de rua. Uma das coisas que torna o Windows ótimo é que você pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Você pode estar rodando o Word ao lado do Excel, ao lado do IM, ao lado do Photoshop e... Então, a ideia era que, se fossemos colocar um console de videogame na sala de estar, ele vai rodar o Windows. 1 ou 2 vezes por semana, recebíamos pings de todos os tipos de grupos diferentes ao redor da Microsoft. O Office era meio filatório, dizendo: "Ei, ouvi dizer que estamos fazendo um console. Ouvi dizer que vai rodar o Windows. O que eu preciso fazer para conseguir uma versão do Office rodando?" Aposto que as pessoas gostariam de editar seus documentos do Word enquanto estão sentadas no sofá. Qual é a classificação disso? Como dirigir? Ok, então tivemos que fazer 2 coisas. 1. Tivemos que dizer a esses grupos que isso não era o que era. Se você realmente acha que as pessoas querem se sentar no sofá fazendo planilhas, isso não vai acontecer. Ao mesmo tempo, precisávamos de muito código desses grupos. Então tivemos que dizer isso de forma educada. Você está dispensado. Os serviços que o Windows fornece são realmente valiosos, mas a coisa mais importante para os jogos é a velocidade. Se você tem um sistema operacional consumindo 15% da CPU e metade da memória, você está ferrado. Uma possível solução era usar apenas o kernel do Windows NT, essencialmente o cérebro do sistema operacional. Isso deixaria mais espaço e flexibilidade para os desenvolvedores programarem jogos. Havia apenas um problema com essa solução. A equipe do Xbox não tinha acesso a esse kernel, e a equipe do Windows não estava disposta a compartilhá-lo. Aqui estamos na sala de computadores que abriga todas as nossas máquinas servidoras. Se tivéssemos ido e perguntado à equipe do Windows, eles teriam insistido que pegássemos o Windows como está, sem modificações, sujeito à aprovação deles. E simplesmente não podíamos trazer essa bagagem. Então, tivemos que roubá-lo. Nós o roubamos. Nós o roubamos, sim. Eu o tenho rodando nesta máquina aqui. Nós realmente pegamos a noite de um servidor quando ninguém estava olhando. Cerca de 3 semanas antes de um grande lançamento do Windows, nós o trouxemos de volta e começamos a hackear e retirar coisas dele. Tivemos que refatorar e remover funcionalidades para deixar essa caixa tão ajustada que os jogos poderiam ser brilhantes. O que começou como um conjunto de trabalho de 4,5 MB para o kernel foi reduzido para cerca de 200K. Então, uma fração minúscula do que o Windows realmente tinha foi para o Xbox. Você poderia chamar isso de abordagem evolutiva. Fica claro que o que vamos fazer não é o que Bill e Steve pensavam que tinham aprovado. O Xbox teria a herança do Windows, mas não o Windows em si. O novo sistema operacional foi otimizado, mas nada parecido com a versão do Windows que a equipe havia apresentado para vencer a competição de tecnologia contra o Windows C. Com a GDC 2000 a apenas um mês de distância, para Thompson e a equipe, era o momento da verdade. Hora de convocar uma reunião final, uma apresentação de vida ou morte para Bill Gates no Dia dos Namorados para perguntar se ele poderia abrir seu coração para uma versão leve do Windows do Xbox. Tivemos que ir até Bill e dizer a ele que o que ele mais queria com isso, ele não iria conseguir. Isso não iria rodar o Windows. Eu não consigo imaginar como poderia ser melhor. Bill não vai ficar feliz. Esta é a reunião final para aprovar o Xbox ou cancelá-lo. Uma das reuniões de maiores apostas que participei durante todo o meu tempo na Microsoft. Qual é a máscara do Dia dos Namorados? É uma reunião às 4:30. Rick Thompson, eu mesmo, Ed Freese, Jay Elad, somos os 4 da equipe do Xbox presentes. Stevens está aqui. Havia um grupo todo de pessoas externas também, então esta sala estava cheia. Cerca de 15 minutos atrasado, Bill entra. Ele está segurando a apresentação em PowerPoint, caminha até a mesa e joga na mesa e diz que isso é um insulto a tudo que eu consegui nesta empresa. Ele se inclina para mim e diz: por que você está tentando matar o Windows? Vocês mentiram para mim. Vocês me enganaram como um idiota. Eu começo a tentar argumentar sobre isso. Por que não podemos ter a versão normal do Windows? Bill não quer ouvir nada disso. Ele não quer ouvir. Ele grita comigo. Ele me silencia. Mas, você tem muitos alfas na sala e todos alfas machos. Então há muita batida na mesa que você está errado. Eu estou certo? Naquele momento, Jay já estava de pé. Ele estava pronto para brigar. Então Jay vai em frente. Então Robbie tenta falar com Bill. Bill grita com Robbie. Se eu tivesse colocado óculos, precisaria de limpadores de para-brisa porque ele estava cuspindo em nós tão forte e tão rápido. Deu. Gritava conosco por um tempo sobre essas coisas diferentes. E então Valmer assumiria o caso de negócios e o caso de negócios parecia terrível até agora. E a razão pela qual é chamado de massacre do Dia dos Namorados é porque todas as atividades do Dia dos Namorados não são lavadas. As velas chegam em casa e estão derretendo e você sabe que todos nós estamos perdendo o jantar.
sua reunião chega a esse tipo de clímax. E eu disse, ok, bem, então não vamos fazer isso. Não anunciamos nada. Então isso levou a mais 1 hora. Então alguém diz, e quanto a Sony? A Microsoft possuía o escritório na sala. Que legal. O pensamento de a Sony possuir o resto da casa é ofensivo para Bill. Mas, o Xbox é a antítese de tudo que a Microsoft é. Ele assume todo o ônus de hardware para nós, então é, realmente, difícil fazer sentido de negócios disso. Isso é igualmente ofensivo. E o que estava acontecendo com Bill e Steve? Estava descobrindo qual deles era menos ofensivo para eles. Bill meio que pausa e pensa e diz: eu acho que devemos fazer isso. Estou quase como, sim, devemos fazer isso. E então eles começam a ficar animados e começa a ir e voltar. Devemos fazer isso. Devemos deixar esses caras fazerem isso. Bill diz, ok, vamos dar a vocês tudo o que pediram. Realmente quero que vocês tenham sucesso neste projeto. Vocês têm todo o meu apoio. E essa parte da reunião levou 5 minutos. E eu me virei para Robbie. Eu disse, Robbie, essa foi a reunião mais estranha que já participei em 15 anos nesta empresa. Tudo que eu lembro é Kevin Bachus passando, e basicamente dizendo que estamos fazendo isso. Estamos fazendo isso. O sistema ia ser construído. Centenas de milhões de dólares seriam gastos em marketing. A Tabombeir disse uma vez que dissermos sim a isso, estamos dizendo sim a isso. Isso é real. Isso é o mais real que existe. Neste momento, vamos reservar o discurso na GDC. Bill Gates iria subir ao palco diante do mundo e anunciá-lo. Isso se tornou muito real quando Rick Thompson enviou um e-mail dizendo que o Xbox tinha sido aprovado para um financiamento inicial de $1 bilhão. Com $1 bilhão em jogo e menos de um mês até a GDC, a grande estreia do Xbox tinha mais em jogo do que nunca. A equipe começou a trabalhar na criação de um protótipo e na recrutamento de desenvolvedores de jogos para a plataforma, uma tarefa monumental para uma empresa de software que não tinha muita credibilidade. Quando se tratava de jogos de console no final dos anos 90, não havia percepção da Microsoft, eles não estavam na imagem. Mas quando se tratava do lado de PC dos jogos, a Microsoft tinha uma reputação. Ed Fleischer havia construído os estúdios de jogos da Microsoft meio que organizado a estrutura do estúdio por gênero. Nós tínhamos um estúdio de RPG. Tínhamos um estúdio de esportes. Estávamos fazendo golfe. Tínhamos um título de basquete e tínhamos um título de beisebol. Mas foi por volta da época em que lançamos a Geoff Pires que começamos a realmente ganhar respeito. Você construiu o glorioso Império. Era apenas um jogo lindo. Era lindamente pontuado. Age é um ótimo jogo. Era uma tonelada de diversão. Todo mundo adorava. A Geoff Pires é uma grande franquia, mas se você conversar com alguém que gosta de jogar Super Mario Bros., é um tipo de cliente realmente diferente. E eu acho que eles não viam necessariamente a Microsoft como estando no negócio de jogos. Para recrutar desenvolvedores de jogos de console para sua plataforma não comprovada, a Microsoft teve que inovar ferramentas de desenvolvimento que rivalizariam com a concorrência, fazendo aos desenvolvedores de jogos uma oferta que eles não poderiam recusar. Estávamos totalmente focados no que estávamos oferecendo aos desenvolvedores de jogos para trabalhar e criar os maiores jogos já feitos. O PS2 era um ambiente realmente hostil para os desenvolvedores Seamus Blackley e Kevin Bachus e Chris. Eles estavam dizendo que íamos resolver isso. Para que mais do dinheiro fosse para a tela, não apenas tentando entender o hardware com o robô. E isso era tipo, realmente? Quero dizer, era como o oxigênio. Isso faria coisas que o PlayStation não pode, o que para mim significava que poderíamos contar mais histórias, criar personagens que as pessoas se importam e criar mundos que seriam muito difíceis de fazer no PlayStation. É hora. Sabemos deste ponto que estamos indo para o anúncio do Xbox na GDC. Os desenvolvedores de jogos precisam estar animados para que possam conversar com seus outros amigos na indústria de jogos e dizer a eles que você sabe o que? O Xbox é legítimo. As inovações oferecidas no Xbox criaram um futuro promissor para os desenvolvedores de jogos de console. Mas para entregar esse futuro, a Microsoft ainda precisava completar um protótipo funcional para estrear no palco da Conferência de Desenvolvedores de Jogos. Quando a Microsoft começou a falar sobre fazer um console de jogos, todos estavam dispostos a ouvir, mas você precisa ver. Tivemos que criar um protótipo de console de jogos que obviamente não seria o design final do hardware, porque não sabíamos como o Xbox acabaria parecendo, mas ao mesmo tempo não se parecia em nada com um PC. Eu havia começado a trabalhar com o cara do Harbor Rabbit. Grupo
grupo de protótipos, que estava literalmente no estacionamento, e eles tinham construído uma estrutura temporária e um monte de vagas de estacionamento e transformado isso em um pequeno escritório. Então, eu fui para essa área onde os artistas estavam e eles estavam fazendo uma corrida de carros de controle remoto do escritório em volta da mesa, passando por ali. E foi assim que conheci Horácio Luke. De várias maneiras, eu trabalho de forma bem dispersa. Eu não sigo um caminho linear. A maior parte dos meus dias é preenchida com marcadores e aerógrafo e tem muitos rabiscos. Lembro dos caras chegando por volta das 6 ou 7 da noite, quando todo mundo estava saindo do escritório, com essa grande placa-mãe dos anos 90, essa placa gigantesca que tinha todos esses slots PCI de disseram para colocar isso em algo que fosse apresentável no palco, e eu ainda lembro de ficar olhando para aquilo pensando, o que eu faço com essa coisa? O produto tradicional da Microsoft era muito centrado na ergonomia, o mouse, o teclado. Porém, o Xbox é muito diferente. Era sobre contar histórias. Muitas pessoas estavam focadas em como essa caixa de TV iria aparecer na minha sala de estar, mas isso não era o que os importava. Horácio estava realmente interessado no que acontecia quando você era sugado por aquela tela. O papel do designer era contar a história de relance que a Microsoft estava prestes a entrar em um espaço que era completamente novo para o que a Microsoft estava acostumada a contar às pessoas, que essa coisa seria mais incrível que você pudesse imaginar. Eu desci e visitava Horácio e havia restos de desenhos de protótipos e outras peças de trabalho e de visão que ele tinha. A ideia toda era quase como o reator nuclear dele tentando conter essa energia que estava lá dentro, que era tão intensa. Ele dizia, cara, precisamos de um machado metálico e tem que ter um olho verde, sabe, disparando um laser, e ele sempre usava efeitos sonoros, então ele ia fazer algo pronto. Deus queria cegar as pessoas, porque é assim que Horácio falava sobre essas coisas. Esse senso de fuga e esse senso de capacidade e poder é o que estávamos tentando criar com esse portal verde. E dentro dele tudo é possível. Era assim que queríamos que as pessoas se sentissem quando estivessem no palco. Você poderia ter aparecido na GDC e conectado um APC e tentado dizer às pessoas que era um console e nem uma única pessoa na plateia. Eu não acho que nós teríamos acreditado que isso realmente seria um console. Então, sabíamos que precisávamos mostrar algo bonito. As pessoas tinham que perceber instintivamente que essa coisa se chamava Xbox. O que acabamos construindo foi um X-Jamami usinado de 40 libras que foi polido até um acabamento cromado. Esses grandes e belos XS cromados. Eles eram como esses incríveis carros esportivos. Acabamos pegando literalmente um bloco sólido de alumínio e esculpindo com uma máquina CNC de 6 eixos. Aquela caixa levou 2 semanas para ser esculpida e 1 semana para ser polida. Construir aqueles eixos metálicos foi muito desafiador. Brilho, depois do trabalho, sabe? Pegávamos um litro de querosene, um pano e simplesmente continuávamos polindo, esfregando até que aquilo estivesse polido. Alguém trouxe para uma reunião e tirou uma plana de cima e mostrou para nós, e eu pensei, isso não pode estar nas salas de estar das pessoas. Todo mundo estava tipo, calma, é um conceito, e eu pensei, ok, ótimo, sobre o olho verde. Como vou encaixar os componentes lá dentro? E o que acabamos fazendo foi, se você olhar para si, tipo essa placa-mãe principal. Então, colocamos a placa-mãe em um ângulo, sabe? Tivemos que aparar a borda da placa-mãe porque simplesmente não cabia. Soldamos o hardware juntos nós mesmos e pegamos espaço no laboratório. Sabe, eu tenho certeza que as pessoas olharam para aquilo e pensaram, well, é tipo esse X florido. Tem esse, sabe, incrível ouro verde. Mas era a construção de PC mais bagunçada do mundo. Tipo, eram componentes, simplesmente enfiados lá dentro, e você pensa, vai funcionar? Oh, bem, sabe, funcionou dessa vez. Eu acho que esse é o que vamos levar para a GDC. Às vezes é fácil esquecer sobre as pessoas que realmente fazem jogos. E estamos aqui em São José, para a conferência de desenvolvedores de jogos, para nos lembrarmos que sem essas pessoas, ainda estaríamos jogando damas. Anunciar o Xbox na conferência de desenvolvedores de jogos foi como cada manhã de Natal reunida. Os desenvolvedores de jogos estão levando a fasquia na criação de jogos realistas. A Microsoft levou a competitividade, anunciando um novo conceito codinome Xbox. Na GDC, a ideia era que Simus fosse o cara da demonstração, falasse sobre o Xbox, mostrasse as demonstrações. Mas essa foi a primeira vez que Shamus esteve diante de uma plateia de desenvolvedores de jogos e jogadores desde o lançamento de Trespacer. Antes de vir para a Microsoft, conhecíamos Shamus de sua passagem pela DreamWorks em Trespacer.
Era uma paixão pessoal de Spielberg. Ele estava muito envolvido. Estou no escritório de Steven Spielberg e vamos fazer um jogo que poderia ser um sucessor espiritual de Jurassic Park que leva todos os princípios de design de jogos que eu achava importantes. Shamus realmente acertou nessa ideia de tentar usar física para simular um mundo povoado por dinossauros. Eu escrevi um grande sistema de física para criar uma ilha que era completamente simulada fisicamente. E eles dizem que cada folha e cada galho que você encontrar na floresta vai se mover. E essa era meio que um sonho que estávamos tipo, sim, isso soa bem, mas como você vai fazer isso? Como você vai fazer isso funcionar? Bem, o fim da história foi que não. E eu cometi todos os erros do livro. Você pode ler sobre isso online. Todas as coisas estúpidas que eu consegui gerenciar naquele projeto e nós lançamos antes de estar pronto. Lançamos esse jogo quebrado bem na boca do surgimento dos sites de jogos na internet e os primeiros sites de fãs. Eu pessoalmente fui destruído online, e eu nunca tinha visto ninguém ser destruído online. Nós sabíamos como é agora. Eu pensei que minha carreira tinha acabado. Todos que estavam presentes em São José na conferência de desenvolvedores de jogos, eles sabiam. Minhas falhas contra Spacer. Eu lembro de estar sentado no meu quarto de hotel e ter que me convencer a apenas aparecer e mostrar meu rosto nessa coisa e foi aterrorizante. No dia da revelação do Xbox, eu levei 3 choques comigo, como esses eixos metálicos, um para o palco e então 2 para... Como, sabe, o que acontece se falharmos? Podíamos carregar essas coisas na transição porque essas coisas são frágeis. A ideia era mostrar demonstrações ao vivo provando que não tínhamos nada nas mangas. Os desenvolvedores de jogos não vão tolerar qualquer nível de enganação. De forma alguma. Todas as coisas na tela foram especificamente para mostrar aos desenvolvedores de jogos que este Xbox era, de longe, melhor do que qualquer um dos outros consoles que eles já tinham visto antes. E isso tinha que ser feito de tal maneira que fosse claramente interativo, claramente real, claramente rodando no hardware. Como anunciado. Podemos levá-los para baixo, configurá-los, ligá-los. O primeiro não funciona. Eu abri a primeira máquina e fiquei tipo, o que está acontecendo aqui? Tipo, algo estava se movendo que não estava certo. E você pensa, oh meu Deus, o que aconteceu ali dentro? Então configuramos o segundo, não funciona também. E o terceiro, nenhum deles funciona. Shamus estava nos bastidores soldando, tentando deixar tudo pronto enquanto o auditório vai se enchendo. Ele parecia prestes a desmaiar. Ele simplesmente parecia doente. Sabe, eu pensei, bem, talvez isso seja nervos de palco. Mas então percebi, sabe, talvez também seja porque todas as nossas máquinas de demonstração estavam completamente deconstructed. Estávamos em pânico, com a mente fora de controle porque Shamus foi ao palco para falar para a audiência mais cínica do mundo inteiro. Se você tirasse uma foto do palco da GDC, você veria, sabe, jogadores e desenvolvedores de jogos e todos pareceriam muito animados. Mas por baixo daquela camada estão, sabe, as pessoas mais críticas que você já conheceu, esperando para odiar aquela coisa que você criou. Tev estava debaixo do palco com uma caixa de switch de vídeo que poderia alternar entre o protótipo do Xbox que estava no palco rodando as demonstrações e uma que Drew estava em backstage fazendo tudo da mesma forma que eu estava fazendo. Então Kevin poderia alternar entre os dois em caso de falha. Então está na frente do chefe. O chefe está chegando, tipo, para pedir a Seamus Blackley para vir e nos dar uma olhada. E então alguém decidiu que vamos fazer ele colocar uma jaqueta de couro especial que não se encaixa muito bem nele. Nós não temos a caixa, mas temos a jaqueta de couro. Então estamos prontos para ir, mas temos uma caixa. Esta é nossa caixa de demonstração. Então agora, enquanto eu saio no palco com Bill G, todo o peso do meu jogo fracassado trespassar todos os meus sonhos da indústria de jogos. O ridículo que eu pensei que iria sofrer nas mãos de cada desenvolvedor de jogos que me viu falhar em entregar essa grande coisa. Toda essa pressão veio à tona. Chegamos lá. E eu faço a primeira demonstração. O que vou mostrar agora é um exemplo de técnicas de iluminação avançadas que são possíveis sobre o DirectX 8. Fizemos um monte de pequenos brinquedos que ficavam em torno da sua mesa, como um pequeno carrossel com luzes dinâmicas, sombras complicadas desenhadas em objetos muito complicados, seus reflexos, a mapeamento ambiental acontecendo. E tudo isso está acontecendo em total desempenho de hardware. Outro grande exemplo disso é nossa demonstração de água. Você pode agora ver cátions no fundo de uma piscina. Todas essas coisas vêm do processamento de poder em uma base de pixel. E isso é realmente o que era o grande diferencial para o Xbox. Esta demonstração levou
Eu acho que é um dia para começar a correr, e eu não posso enfatizar o quanto isso é importante. Isso transforma o Xbox de um console voltado para programadores em um console voltado para artistas. Um console voltado para design. E isso está realmente no coração de todo o problema. A demonstração tinha uma piada. Havia uma imagem clássica da Microsoft ao fundo. Assim, Dave, essa é a resolução de textura ali. Essas eram demonstrações realmente inteligentes e muito ambiciosas. Mas quando vimos a demonstração de física, eu fiquei tipo, uau, como isso está sendo computado? Na minha aula de física do ensino médio, eu fiquei impressionado com a imagem da reação em cadeia, como demonstrado pela velha demonstração do ping-pong e do Mozart. Física era algo que todo mundo queria fazer. O Simus tinha tentado física com esse jogo do Jurassic Park e não funcionou tão bem. Mas agora você estava vendo aquelas ideias realmente funcionando, certo? Um ótimo exemplo do CPU fazendo toda essa colisão, toda essa física ao mesmo tempo em que o processador gráfico estava renderizando a cena. Para nós, física é legal. No vídeo do Raven e do robô, você podia ver o fotorrealismo. O enorme robô cromado que foi basicamente capturado em movimento por uma personagem feminina chamada Raven. O nível de simulação física que estava acontecendo ali, quanto o CPU estava sendo sobrecarregado. Você sabia, como desenvolvedor, que essa coisa era realmente poderosa. Eu fiquei tipo, uau, temos que entrar nessa caixa. Eu fiquei muito surpreso com o Xbox. Eu esperava que fosse algo legal, meio que um PC simplificado. Mas o que eu acabei vendo realmente me empolgou. Essas demonstrações foram instrumentais e tão críticas para a importância do Xbox e para as pessoas acreditarem nele. Receber feedback honesto e sincero de nossos colegas. Foi emocionante porque vimos o entusiasmo pelo Xbox e sabíamos que havíamos conseguido algo. O Xbox realmente vai ser o rei das estações de jogos. Isso é como um PlayStation 2 e os esteroides. As pessoas estavam nos dando high five dizendo parabéns. E eu estava tipo, nós realmente fizemos isso? Eu nunca vi tanto avanço em uma peça de tecnologia antes. Nunca. A partir daquele momento, tivemos credibilidade com publicadores e desenvolvedores de jogos porque era claro que sabíamos do que estávamos falando. E a próxima coisa que importava era que Bill Gates apareceu para isso. Isso sinalizou para a indústria e para o resto do mundo que a Microsoft como empresa estava apoiando com todas as suas forças. Obrigado. Muito obrigado. Apesar de todo o alvoroço em torno da indústria do Xbox da Microsoft, analistas dizem que a empresa vai enfrentar concorrência feroz. Quando o mais novo console de videogame da Sony, o PlayStation 2, foi colocado à venda no Japão no início desta semana, os consumidores estavam frenéticos de empolgação. Eles compraram quase 1 milhão de unidades a $370 cada apenas nos primeiros 3 dias. Estávamos em desvantagem em comparação à Sony e à Nintendo porque não tínhamos o legado de construir diversão. E a Sony, você sabe, eles são filmes, eles são legais, eles são incríveis. E a Microsoft é tipo, eles usam caquis e são chatos em seus escritórios e suas janelas e tipo. Por mais de um ano, a equipe se referiu ao novo console super secreto apenas pelo seu codinome, Xbox. Mas agora eles tinham a chance de batizá-lo com um nome novo e ousado, um que não evocasse a imagem corporativa da Microsoft. Nomear é a pior parte do marketing. É a coisa mais difícil. Ninguém nunca ama 100% nome. Nunca. O marketing iria aos mesmos profissionais de marca que eles usariam para nomear componentes do Windows. Pessoas que não sabem nada sobre jogos. Pagaram centenas de milhares de dólares para passar pelo sistema mais rigoroso de nomeação, testado contra todos os clientes certos, e eles voltaram com lista após lista. Tivemos centenas de nomes que foram gerados. Trition Cyclics. E eles eram epicamente terríveis. Novo. Infinity Zod. Shod. Fator Shaq. Oh meu Deus, fogo. Equistria vibe com a Y Zantra. Zantra é absolutamente um medicamento para a pressão arterial. Frontier Log OG. Velvet Zigzag. Simulate. Você vê, toda vez que você está nomeando algo, você tem que jogar o jogo do jardim de infância que todo mundo joga com seus filhos. Você sabe, ok, eu vou dar esse nome ao meu filho. Agora, como as pessoas vão detonar isso no primeiro dia de escola, certo? Carpet Ride. Eu estava tendo conversas com o Robbie sobre, você sabe, Robbie, Xbox é um nome realmente bom. Não, você não pode chamar de Xbox. Esse é o codinome. Nós não nomeamos produtos com codinomes. Precisamos de um novo nome. É como, bem, ok, vou os olhar novamente. Eu olharia novamente e voltaria. Xbox é um nome bem legal. Eu me lembro da nossa reunião final com os especialistas em nomeação. Eles vieram com o nome perfeito.
Nós testamos isso extensivamente e é um vencedor. Nós testamos contra o Mome Xbox. Ele supera de monge. Ótimo. Qual é o Mome? Com um grande alvoroço, eles revelam um 11x. Você sabe, porque vai até 11. Bem, é um a mais, não é 11? Eu olhei para as pessoas de marketing. As pessoas de marketing olharam para mim e disseram tudo bem, vamos ficar com o Xbox. Onde você pode ir a partir daí? Onde? Eu não sei exatamente onde. Houve um grande debate internamente sobre se deveríamos chamá-lo de Microsoft Xbox ou apenas Xbox. Fizemos muita pesquisa cega onde trazeríamos jogadores e faríamos perguntas sobre qual deveria ser o papel do nome Microsoft neste console. A primeira resposta quando mencionamos Microsoft foi eles reviraram os olhos. Um console de videogame da Microsoft. O que? Microsoft. Fazendo um console, primeiro levaria uma eternidade para inicializar e então provavelmente daria tela azul. Então fizemos perguntas como: e se o PlayStation fosse um animal, que animal seria? Seria o leão, o rei da selva? Se a Microsoft fosse um animal, qual seria? Seria uma aranha que te mataria, mas você também só quer pisar nela. Se o nome Microsoft sufocasse a marca, simplesmente não seria um começo. A ideia de que a Microsoft poderia algum dia competir com a Sony ou a Nintendo, ou mesmo dizer, era vista como uma piada. Poderia muito bem chamá-la de Nerdbox, certo? Bill Gates era o homem mais rico do mundo. Eles eram uma força tecnológica tão importante, mas o que eles não eram era uma empresa de entretenimento. Entre os gamers, 0% das pessoas acreditavam que poderíamos fazer isso. Eu era um jornalista e pensei, eu não sei como a Microsoft vai fazer um console funcionar. Você consegue imaginar se aproximar de Bill e dizer: ei, sabe qual é a maior responsabilidade que eu tenho em mim? Meu, lançamento de produto novo é o nome da sua empresa.